Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus, Deus Santo, poderoso, aquele que nós amamos e servimos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir juntos? Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O Deus a quem nós servimos é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E Ele, por meio da sua palavra, nos garante que está conosco, né? O Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele está conosco, né? Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, às provações da vida, o Senhor está conosco. E nele nós podemos nos refugiar. Nessa noite nós possamos nos relembrar disso, né? De que em Deus nós temos segurança, em Deus nós temos refúgio, em Deus nós temos refrigério, porque Ele nos garante isso por meio da sua palavra. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos ao teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Só tu és santo, só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Deus, nesta noite nós queremos aqui, como teu povo, reunidos em nome de Jesus, te louvar, te exaltar, adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Ó Deus, porque nos convém adorar o Senhor. Nos convém, Senhor, exaltar o teu santo nome, o Senhor que é digno. Nós queremos nessa noite também, ó Deus, reconhecer a nossa pequenez diante da tua soberania. Ó Deus, e pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa estar nos purificando, ó Deus, dia após dia, limpando a nossa mente, o nosso coração, a fim de que venhamos, ó Deus, viver de maneira que agrade ao Senhor. A fim, ó Deus, de que venhamos viver em conformidade com a tua palavra. Por isso nós rogamos ao Senhor, nos santifique, ó Deus, dia após dia. Nos ensine, ó Deus, a fazer aquilo que te agrada. Nos ensine, ó Deus, a viver da maneira que o Senhor quer que vivamos como filhos do Senhor. Que possamos, ó Deus, ser direcionados pelo teu Santo Espírito a fazer, ó Deus, aquilo que te agrada. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos também nessa noite por todas as bênçãos concedidas. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse a tua graça sobre as nossas vidas. Ai de nós se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia. Por isso nós te rendemos graças. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo sem merecermos, o Senhor tem olhado para nós com teu olhar de misericórdia. E nós te agradecemos. Por isso queremos nessa noite, ó Deus, prestar um louvor ao Senhor de todo o nosso coração. E rogamos a Ti que o Senhor receba aí na tua mão
Deus, como cheiro suave, e que o Senhor possa, Deus, nessa noite ministrar os nossos corações, ó Deus, conforme aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nós te oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso ser, porque o nosso Deus é digno. Amém? Digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Louvamos, sempre que nós temos essa certeza de que não há outro como o Senhor. Só tu és Deus, só tu és digno. És o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas, minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus, não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus, adorado, exaltado. És o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará, porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas.
Obrigado.
porque Ele é soberano e Ele cuida de nós. Amém? Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. João capítulo 3, 1 ao 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos ao Senhor, agradecemos primeiramente ao Senhor pelo momento que tivemos de louvor e adoração ao Senhor. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração em nome de Jesus, as ofertas que foram depositadas no altar do Senhor também em forma de gratidão, de forma de culto, de adoração ao Senhor. Nós louvamos por isso. Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações, nos faça ter cada vez mais alegria e desejo de fazer aquilo que é certo, ó Deus, para que nós venhamos manifestar a glória do Senhor através de nós. Ó Deus, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, ao longo de toda a carta de 1 João, o apóstolo nos chama a uma vida que reflete a realidade da nova natureza em Cristo. Nós já vimos antes que nós não perdemos a nossa velha natureza, mas ganhamos uma nova, a natureza de Cristo em nós. Quando nós recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus, e essa natureza de Cristo em nós nos faz ser diferente de quem nós éramos. E o apóstolo João, ele ressalta isso nessa carta, que refletindo uma nova natureza em Cristo, o crente, o servo de Deus, deve refletir essa nova natureza para a sociedade. Ele nos ensina que, como cristãos,
nós somos chamados a viver de forma radicalmente diferente do mundo. Porque o mundo, nós precisamos viver na contramão do mundo. O mundo vem de encontro a nós, vem contra os nossos valores, vem contra os nossos princípios, os princípios do Senhor, os princípios de Deus. E nós precisamos andar diferente do mundo, mostrando, evidenciando nas nossas vidas o amor de Deus. O amor de Deus que nos fez filhos dele. Amém? Pureza que ele exige de nós. Nós precisamos exalar isso diante dessa sociedade corrupta, vamos dizer assim. E em 1 João capítulo 3, nós vemos a maravilhosa realidade de sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. E nós vamos ver também a consequente transformação que essa identidade ela deve produzir em nós. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Já não eu faço as minhas próprias vontades, mas eu vivo para fazer a vontade do Senhor. Essa é a ideia que nós devemos ter, e é isso que o apóstolo João também ensina nesta carta. Este é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma vidas. Estamos aqui porque tivemos a nossa vida transformada pelo Senhor. É uma mudança que começa na regeneração pela graça de Deus. Não houve nenhum mérito nosso, foi tudo por graça do Senhor. E se manifesta em nossa vida, dia a dia, cotidianamente. Essa graça do Senhor, ela se manifesta em nós. É isso que o apóstolo João está trazendo aqui. Eu gostaria de trazer aos irmãos essa mensagem: a vida no amor e na pureza de Cristo. Amém? O texto que nós lemos vai começar o verso 1 dizendo assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que João nos chama a contemplar esse grande amor de Deus para conosco. A forma de como Ele demonstrou esse grande amor por nós, a nos tornar seus filhos. Irmãos, esse título de filho não é título dado a qualquer um. É importante ressaltar que Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade, mas esse título de ser chamado Filho de Deus é para poucos. E nós podemos contemplar essa maravilhosa graça, porque não foi um título conseguido por nós mesmos. Foi Deus, por sua graça, que nos amou primeiro. A palavra do Senhor vai dizer que Ele nos amou primeiro e Ele nos chamou de filhos. Antes que outrora nós éramos chamados de filhos da ira, agora somos chamados de filhos de Deus. Esse amor, irmãos, não é comum. É um amor imensurável, que não pode medir. É um amor incomparável, que não tem comparação, que nos eleva à posição de filhos. A posição de filhos de Deus. João nos desafia a refletirmos, irmãos, sobre essa graça divina e a nossa identidade em Cristo. Identidade em Cristo. Identidade de filhos de Deus. Não de algo que nós alcançamos por métodos próprios, mas é um presente imerecido da parte de Deus para as nossas vidas. Você já parou para pensar quão grande é o amor de Deus a ponto de ter nos chamados de filhos de Deus? A Bíblia, o texto vai dizer que o mundo não nos conhece, não nos reconhece, não nos entende, porque ele também não conheceu a Deus, ele não conheceu a Jesus Cristo. E é por isso que ele não nos conhece. Se ele conhecesse a Cristo, ele nos reconheceria. O mundo também nos reconheceria. E aqui, irmãos, às vezes o mundo, pelo fato de não conhecer a Deus, nem reconhecer de fato o amor de Cristo, de Deus por nós, eles acham que todos são filhos de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, reconhecemos que somos criaturas de Deus, mas fomos adotados como seus filhos, em Cristo Jesus.
Aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus foram chamados filhos de Deus, foram feitos filhos de Deus. Você já parou para pensar o tamanho do amor de Deus para conosco? A ponto de Ele nos amar, a ponto de Ele nos chamar de filhos de Deus. João Calvino ele vai dizer: o amor de Deus é um reflexo da sua graça, um amor que não se baseia em nada que o homem tenha feito, mas na sua misericórdia incondicional. A realidade de sermos filhos de Deus deve nos levar, aqui o texto vai nos deixar entender isso, vai nos ensinar isso, que a realidade de sermos filhos de Deus deve nos levar à santidade. E a esperança da plena revelação dessa filiação no futuro. Para que isso é tão importante para as nossas vidas? João continua dizendo que enquanto vivemos nesse mundo, somos desconhecidos e até rejeitados pelo mundo, porque estamos unidos a Cristo e vivemos de maneira diferente. Porque nós vivemos de maneira diferente, às vezes o mundo não nos reconhece, às vezes o mundo nos rejeita, e quanto mais o mundo nos rejeita, é sinal que nós estamos indo em direção ao caminho de Cristo. Por outro lado, isso me entristece, porque quando nós olhamos para a realidade de muitas igrejas hoje, ela está trazendo uma mensagem de autoajuda, quando na verdade a igreja precisa de ajuda do alto. Ela está trazendo uma mensagem de ânimo, quando na verdade muitas vezes precisa de uma mensagem de exortação, da realidade da palavra de Deus. Uma mensagem que não é bíblica muitas vezes, que não é o Evangelho de Cristo. Técnicas sendo implementadas para atrair pessoas e fazendo com que essas pessoas permaneçam do jeito que está. O mundo não nos reconhece justamente porque já não somos mais dele, não agimos mais da forma que o mundo quer que a gente age, e também nós não agimos mais do jeito que nós agimos, porque fomos libertos em Cristo. E o mundo não consegue reconhecer, e muitas igrejas estão fazendo: olha, eu vou trazer coisas do mundo para que vocês venham para cá. Isso nos entristece. E por que nós precisamos saber disso, irmãos? Que o fato de sermos chamados filhos de Deus nos motiva a viver de maneira distinta do mundo. O texto nos chama a atenção para isso, para que a gente venha viver de maneira distinta do mundo. Isso nos incentiva a viver de maneira distinta do mundo e não buscarmos a aceitação do sistema do mundo, mas glorificar a Deus com as nossas vidas, com a nossa obediência, com a nossa santidade. Ainda que não somos libertos permanentemente agora do pecado, mas temos a natureza de Cristo agora para podermos lutarmos contra esse pecado. Amém? João nos chama a atenção e chama a atenção da igreja, que estava recebendo muitos falsos ensinamentos, muitas doutrinas equivocadas. Ele chama a atenção: olha, nós que somos filhos de Deus, nós somos chamados para ir na contramão desse mundo, nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo, e o mundo vai nos rejeitar justamente porque nós não estamos fazendo o que o mundo faz, porque o mundo não conheceu a Cristo. Quanto mais diferente do mundo nós somos, mais nós estamos sabendo que nós estamos caminhando no caminho certo. Amém? Amém. A segunda parte desse texto está no verso 2 e 3. O verso 2 vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Irmãos, a esperança da transformação futura é uma das grandes verdades que sustentam a vida cristã. João, ele nos diz que, embora já sejamos filhos de Deus, ainda estamos aguardando a manifestação plena dessa filiação.
Porque ele está dizendo assim: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o vemos como ele é. Irmãos, nós somos filhos de Deus, mas nós não tivemos o nosso corpo transformado. E o texto está nos dizendo que no futuro nós seremos semelhantes a Cristo. É interessante porque quando Cristo ressuscita dentre os mortos, parece que há uma diferença. O Jesus antes de ter morrido e o Jesus depois de ter morrido. Porque os discípulos caminham, os discípulos a caminho de Emaús caminham com ele, conversam com ele, e eles não reconhecem. E é interessante que quando ele toma a atitude de como Cristo fazia, como ele fazia, no partir do pão, aí é que eles reconhecem. E é interessante também quando nós olhamos em Apocalipse, a visão da glória de Deus, do Cristo glorificado que João tem, é diferente do Cristo crucificado, do Cristo encarnado. Nós vemos ali a descrição de um Cristo glorificado. E a Bíblia diz que quando ele se manifestar, quando ele voltar, a Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo preparado para o céu, um corpo sem as falhas provocadas pelo pecado, um corpo preparado para ir para o céu, para que não cometa pecado. Isso é maravilhoso para nós, e isso nos incentiva a fixarmos os nossos olhos naquilo que está por vir e não nas circunstâncias em que nós estamos vivendo, não as circunstâncias temporais desse mundo. Porque às vezes, irmãos, esse mundo é um mundo de dores, é um mundo que nós sofremos, é um mundo em que nós nos decepcionamos, é um mundo em que nós falhamos. É como eu sempre digo, e aquela música da Aline Barros diz: cair, levantar, escreve a história do homem. Dias de choro, dias de alegria escrevem a nossa história. É momentos de felicidades e momentos de tristeza, momentos de angústias que muitas vezes fazem parte da nossa vida, e isso vai acontecendo dia após dia. Essa conversa de que vindo para Jesus não teremos aflições é contrária à Bíblia, porque Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas que Ele venceu o mundo. E porque Ele venceu, nós temos a esperança de que Ele voltará para nos buscar e nos revestir de um corpo preparado para o céu, um corpo glorificado. Martim Lutero, em seus comentários sobre João, ele vai dizer assim: a esperança da glória futura nos fortalece contra as tribulações presentes. Sabemos que a obra que Deus começou em nós será aperfeiçoada em Cristo. Irmãos, a transformação final não é algo que nós podemos alcançar por nossos próprios esforços, mas é uma obra de Deus. Sinta-se privilegiado porque você está aqui nessa noite e você foi alcançado, você foi encontrado pelo Senhor e recebeu essa obra do Senhor na sua vida. A obra do Senhor na sua vida, que se consumará plenamente quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar é a nossa esperança de que esse mundo de dores já será passado quando Cristo voltar. Não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, porque tudo isso será passado. Receberemos um corpo incorruptível. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, porque nós vivemos em um mundo de sofrimento, um mundo de lutas, em que a nossa esperança não é nesse tempo presente. A gente fica olhando assim para o mundo, tomara que chova para trazer melhoria aos postos, para trazer mato, para os bichos, se tivesse feijão plantado ainda, feijão para produzir o feijão, e a gente espera melhoras, cada ano que chega, cada tempo de chuva que a gente aqui do Nordeste espera, a gente espera uma melhora. E às vezes nós olhamos para o mundo como um todo e vemos as catástrofes, os rumores de guerra, os perigos eminentes de guerra, discussões entre países, né? A gente vê países invadindo o outro e a gente fala assim: a gente pensa, a gente tem esperança de que vai melhorar, irmãos, e biblicamente falando é o que a gente espera, deve esperar, é que as coisas vão piorar. E aí, qual é a nossa esperança nesse mundo de dores?
nesse mundo de dores, a nossa esperança está em Cristo. Está em Cristo Jesus. E é nele que nós devemos perseverar, para que nós não olhando para o presente, nem para o futuro próximo, mas um futuro da vinda de Cristo, da glória de Cristo, da vinda gloriosa de Cristo para nos buscar. Esse é o nosso incentivo, porque nós não olhamos para o presente como algo que vai nos trazer esperança, mas nós olhamos para o futuro como algo que vai se revelar plenamente a nós e seremos glorificados com Ele, e o veremos face a face e o conheceremos como Ele é. Essa é a nossa esperança, não nas coisas desse mundo. Não nas coisas desse mundo. Não se vai melhorar ou se vai piorar, se vai chover ou se não vai chover, porque isso vai acontecer ao longo da história. Isso sempre aconteceu. Hoje eu estava cortando o cabelo do meu avô e ele sempre começa a contar as histórias dele. E ele disse que teve um mês de março que passou 30 dias e 30 noites chovendo. E ele disse que interessante, depois disso, depois que parou esses 30 dias, que a água parou de correr, disse que depois de uma semana que tinha parado de chover, começou a vir um enxurrado lá de cima, descendo para lá e passando o rio. E quando ele passou para ir visitar o irmão dele, estava seco. Quando ele voltou, estava tudo cheio as lagoas já. E depois já teve tempos em que a gente ouviu falar que teve uma seca tão grande aqui que o povo comia até os couros daqueles bancos, tinha aqueles bancos feitos de couro. E diz que o povo comeu até aqueles bancos de couro para poder escapar da fome. Assim eu ouvi relatos de muito tempo atrás. E isso vai se escrevendo na história. Eu vi um especialista dizendo sobre o clima, que disse que no Brasil o clima durante os próximos 10 anos não ia chover demais, mas também não ia chover de menos, ia ser equilibrado, mediano. Chovendo demais ou de menos, ou mediano, não importa. A nossa esperança não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança está na glória de Cristo, na vida gloriosa do Senhor Jesus Cristo, onde veremos face a face, onde teremos nosso corpo marcado pelas dores desse mundo, sendo revestidos de glória. E então seremos como Ele, glorificados, e reinaremos com Ele. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. Amém? E aqui nós vemos do verso 4, dizendo assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Irmãos, agora João, ele faz um chamado à pureza na vida cristã. Ele explica que a verdadeira vida cristã deve refletir a justiça de Cristo. Aquele que permanece em Cristo deve buscar viver em obediência a Cristo, em obediência à sua lei. O pecado, ele vai dizer que é transgressão da lei de Deus, e portanto os cristãos não devem viver na prática, em práticas pecaminosas. É aquilo que o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos, no finalzinho do 5. Ele vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí a gente vai ver no início do capítulo 6 que ele faz uma pergunta: e o que faremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele diz: não, de maneira alguma. Ele vai dizer como permaneceremos no pecado se morremos para ele. Aqui o que o apóstolo João está dizendo é praticamente a mesma coisa, de que nós, sendo de Cristo, recebendo esse chamado de filhos de Cristo, não viveremos mais no pecado, não viveremos na prática do pecado, mas muito pelo contrário, viveremos em busca da santificação, viveremos em busca de obediência à lei de Deus. Já não somos mais quem nós éramos, mas agora temos Cristo, a natureza de Cristo em nós. Vamos lutar agora contra o pecado. E João Calvino também vai dizer assim: a santidade é inseparável da fé genuína. Aquele que com uma fé verdadeira são unidos a Cristo, inevitavelmente buscam viver uma vida de pureza e retidão. Olha o que aqui Calvino vai dizer: santidade é inseparável de uma fé genuína.
o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro servo de Jesus Cristo, ele vive uma vida de santidade. Ele busca viver santidade, ele busca obedecer a Deus. É importante notar que João não está nos chamando à perfeição instantânea, mas a uma vida que, pela graça de Deus, luta contra o pecado e cresce em santidade. Nós vamos morrer buscando a santidade, com imperfeições, deslizando para a direita e para a esquerda às vezes, mas nós vamos lutar contra o pecado. É por isso, irmãos, que o conceito de liberdade do mundo é diferente do nosso conceito de liberdade, porque o conceito de liberdade do mundo é fazer o que eles querem, satisfazer os seus desejos da carne. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Você que está aí na lei de crente, você não pode fazer nada, muito pelo contrário, eu sou livre para lutar contra o pecado. Eu sou livre para lutar contra a minha própria natureza pecaminosa. Eu sou livre para dizer não aos prazeres desse mundo. É por isso que Cristo nos libertou. Nós somos livres. É aquela história que eu já contei, né? Um rapaz, servo de Deus, estava lá numa festa com seus familiares, e os familiares tomando cerveja, e ele lá sem tomar cerveja, e os familiares tirando onda dele, e ele falou assim: ele não pode não tomar, não, a lei dele não pode tomar cerveja não, ele tem que ficar aí de bico seco, tal, ficou tirando onda dele. E ele sentou na mesa e falou assim: põe aí um copo de cerveja para mim. Aí o povo, ele vai beber cerveja. Todo mundo ficou na expectativa. Ele pegou o copo, veio até aqui e desceu de novo o copo e falou assim: eu sou livre para dizer não a isso aqui. Ninguém poderia me impedir, mas eu sou livre para dizer não à bebida. Eu sou livre porque eu sou liberto em Cristo Jesus. Nós somos livres, irmãos. Amém? E no versículo 9, João afirma que aqueles que são nascidos de Deus não vivem mais no pecado. Qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Aqui, irmãos, isso significa que, embora os cristãos não sejam livres do pecado enquanto vivemos neste corpo, neste mundo, há uma nova natureza em nós que nos capacita a lutar contra o pecado e a viver de maneira santa. O servo de Deus precisa viver de maneira santa. Irmãos, e nós como cristãos, nós somos chamados a lutar contra o pecado, a fazer diferença nesse mundo, a ir na contramão do sistema desse mundo. Seja onde Deus nos colocar, sejamos diferentes para a glória de Deus, sejamos luz, sal da terra, como a palavra do Senhor vai nos ensinar. Nós devemos constantemente buscar essa santidade. É uma característica do servo de Deus. É um pensamento equivocado e irresponsável daqueles que acreditam numa predestinação irresponsável. Porque a Bíblia diz que nós somos predestinados, ou seja, nós somos chamados, escolhidos pelo Senhor. Foi o Espírito Santo que nos converteu, sem mérito nenhum, por graça. E as pessoas acham: então já que eu sou predestinado, eu vou viver do jeito que eu quero. E uma das características da predestinação é que o salvo, ele busca santidade. Pode um avião voar sem uma das asas? Assim é um cristão. Ele não pode dizer que é filho de Deus sem viver em santidade. Nós não podemos ser uma coisa sem ser outra, sem buscar outra. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver em santidade. Quanto mais fiel nós somos, a nossa fidelidade a Cristo, sermos livres do pecado, evidencia em nós quem nós somos, filhos de Deus. O que evidencia, o que vai mostrar para o mundo que você é filho de Deus, mostrar para você mesmo, para as pessoas que te rodeiam, que você é filho de Deus, não é aquilo que simplesmente que você fala. Claro que a boca fala, do coração está cheio, mas é aquilo que você vive, é quem você é. Se fosse colocar para a pessoa escrever características suas, que características as pessoas escreveriam de você? Um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, uma pessoa que busca a justiça, que tipo
de características as pessoas escreveram a esse respeito. É essa identidade que nós devemos mostrar para as pessoas lá fora. As pessoas precisam ver isso de forma natural nas nossas vidas. Amém? Irmãos, para concluir, o amor de Deus revelado na nossa adoção como filhos, a esperança da nossa futura transformação e o chamado à pureza da vida são aspectos fundamentais da nossa vida em Cristo. E ao meditarmos nesses versículos, que possamos viver em resposta a esse grande amor do Senhor. Olhar todos os dias e contemplar o amor de Deus para conosco. O amor que nos resgata, o amor que nos transforma, o amor que nos muda, o amor que nos faz filho de Deus. Amém? Como diz John Owen, ele vai dizer assim: a santidade não é um fardo, mas uma expressão da vida que recebemos em Cristo. E ela deve ser evidência de nossa filiação divina. Nós precisamos evidenciar isso para a glória de Deus. Que a graça de Deus nos fortaleça a viver de acordo com a grandeza do seu amor e da nossa vocação como seus filhos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque ela nos faz reconhecer e refletir sobre o grande, incomparável, imensurável amor do Senhor para conosco, que nos fez filhos do Senhor. Ó Deus, obrigado porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Obrigado porque a nossa esperança, Deus, está, ó Deus, no futuro, em algo vindouro, na promessa de que Jesus voltará mais uma vez buscar o seu povo. Ó Deus, e onde receberemos o nosso corpo glorificado, e um dia o veremos face a face e reconheceremos como ele de fato é. Ó Deus, muito obrigado por isso. Obrigado a Deus porque em Cristo nós podemos lutar contra a nossa própria natureza. Em Cristo Jesus nós podemos lutar contra nós mesmos. Somos livres para dizer não às nossas próprias vontades, às nossas próprias paixões. Porque quem é escravo do pecado vive no pecado. Como diz a palavra, o diabo vive pecando desde o princípio. E nós não somos o diabo, nós somos para a glória do Senhor, nós somos salvos pelo Senhor. E nós precisamos evidenciar, e isso nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a nossa santificação, que a nossa pureza em Cristo seja evidenciada nesse mundo que nós estamos vivendo. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.